A recuperação de um feto ali no ventre da mãe, ela tem os mesmos passos? Existe uma recuperação sempre após uma cirurgia, né? Exatamente. Ela tem os mesmos passos de uma pessoa normal que passa por um procedimento cirúrgico, por ela estar ali no ambiente é até mais rápido? Como é que funciona também o acompanhamento desse pós-cirúrgico? É bem interessante esse aspecto que você está questionando, Marcelo, que é um dos grandes pontos a serem buscados. Então vamos dar o exemplo de uma patologia extremamente revolucionária, que é a meningomielocele. Nossa, doutor, o que é esse nome aí? Tá xingando quem? A mielomeningocele é, na verdade, o defeito da coluna, do fechamento da coluna lá do bebê. Tá? Então a coluna do bebê ele vai ser formada entre 4 e 6 semanas de gestação. Imagina lá com 1 mês e meio a coluna do bebê está sendo formada. Quando ela não forma adequadamente, a medula ela fica exposta, tá? Podendo causar toda uma alteração tanto no sistema nervoso central quanto também nas questões motoras. Então aquelas hidrocefalias de antigamente estavam muito relacionadas a esse defeito. Então muda todo o mecanismo do líquor, que é o líquido da meninge, em relação à produção e à absorção. Então o procedimento geralmente não era o defeito, raramente era visto no pré-natal. O bebê nascia, era identificado e era corrigido pós-natal. Só que essa correção tardiamente, veja bem, ela é tão precoce nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida, ali 2, 3 meses já é nem isso corrigido. Essa é a cirurgia clássica. Porém, o bebê já ficava com todas aquelas sequelas neurológicas. Não conseguia controlar a bexiga, não conseguia caminhar, não conseguia controlar esfíncter anal. Então se propôs, lá no final da década de 90, nos Estados Unidos, uma cirurgia de correção, tá? Cirurgia fetal já? Cirurgia fetal. Já dentro. Então, abria-se o ventre materno, fazia como se fosse uma cesariana, abria o útero, pegava o bebê lá, tentava corrigir, fechar esse defeito, né? Que é como se fosse um furo na coluna ali, vamos falar de uma maneira mais geral. E para que esse defeito ele não progredisse. Sim. Então, que é o que você falou. Quanto mais precoce se corrigir o defeito, menos sequelas o bebê vai ter. Menos danos. Então, respondendo à pergunta, é exatamente isso. A recuperação, ela tende a ser uma recuperação muito melhor, porque o bebê ainda está numa fase fetal, ele tem uma potencialidade de regeneração tecidual muito melhor e também evitando a progressão daquele defeito inicial. Os danos neurológicos são muito menores. E os estudos hoje, existem estudos com série de casos, assim, inclusive um dos grandes pesquisadores dessa patologia, meu professor lá de São Paulo, ele tem a maior série a nível mundial, mais de 400 casos operados. Nossa Senhora. Com resultados fantásticos. Recuperação de força, recuperação de movimentação, controle esfincteriano, menor utilização daquela válvula para drenar o líquido do ventrículo, que é o líquor, né, para o abdômen. Então os resultados são fantásticos, inclusive sendo a técnica copiada já em muitos outros países. Então é exatamente o que você falou. A recuperação do bebê, ela é muito mais ativa, vamos colocar assim, além de ser mais rápida, fazendo com que as sequelas sejam muito menores.